Bom sábado. Vamos trabalhar. Título da lição dessa semana e verso. Quem me ajuda lá? Oi? Eu sou surdo, ninguém escutou você falando. Fala como você chama ele para fazer alguma coisa, que aí todo mundo escuta. Brincadeira. Título da lição: ofertas de gratidão. E agora que ela está vermelha, a gente pôs ela no mesmo matiz de todo mundo. Brincadeira. Então, ofertas de gratidão é o título. Verso. Maravilha, o texto é de João, capítulo 3, verso 16, que todo mundo sabe de cor, desde criancinha ou desde que entrou para a igreja. Independente disso, antes da gente entrar para a discussão do título, como eu sempre gosto de fazer, vamos olhar o que a gente tinha para aprender essa semana, como esse aprendizado moveria o nosso coração, ou transformaria a nossa vida no sentido da motivação, e qual a prática para onde a gente deveria ser conduzido a partir do estudo da lição dessa semana. Se você está com a lição, a versão mais ampliada ou completa, você tem lá no auxiliar da lição os 3 objetivos para essa semana. Se alguém puder me ajudar, compartilha comigo o primeiro objetivo, que é o que a gente tinha para aprender. Qual era o conhecimento para essa semana? Ou seja, nosso objetivo central para essa semana, em termos de estudo, é entender uma relação entre 2 elementos. Elemento número 1, um coração que transborda de gratidão. O que significa isso e como o coração pode transbordar. A segunda questão é de que maneira isso se relaciona com a prática de doar, o ato de doar. Essa relação é o centro de estudo nosso. Se a gente entender esse significado, essa relação, esse sentido, as outras coisas começam a ocorrer. A segunda dessas coisas é de que maneira esse conhecimento muda a nossa motivação, muda o nosso sentimento e em que ele modificaria nosso sentimento. Segundo objetivo, qual é? Sentir o quê? Portanto, qual é a coisa que deveria acontecer dentro de nós a partir do momento que a gente entenda como um coração pode transbordar de gratidão e qual é a maior motivação possível neste mundo para gratidão? Isso tem a ver com esse sentimento que é entender a amplitude, a largura, a profundidade do que significa graça. E uma graça específica que é a graça misericordiosa de Deus. Isso é o verso que abriu a lição. Ou seja, não há nada nesse mundo que supere o que está nesse verso. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nada supera isto. Não há nada mais importante, mais amplo, mais profundo e mais vital que isso. Sendo assim, se eu compreender essa amplitude, o que isso provocaria em mim? Essa compreensão me tornaria entusiasmado ou motivado a fazer algo. Que algo é esse? Corresponder. Responder a isso. E aí a grande pergunta é: de que jeito eu respondo? Esse é o terceiro objetivo. Qual é a prática? Ou seja, de que jeito esse sentimento e essa motivação movem aquilo que eu faço, movem a minha prática diária? Terceiro objetivo qual é? E aqui vem uma coisa interessante, né? De um lado tem um fator prático, que é o ato de doar, mas tem um fator prático anterior a esse, que é encontrar maneiras, descobrir formas. O que significa que o doar é bem mais amplo do que talvez a lenda urbana conte. A gente normalmente vê o doar como algo ligado a uma coisa que você tem, a um bem que você tem, seja ele em espécie ou não. E é isso que a gente normalmente interpreta como doar. Mas a provocação do objetivo dessa semana, ao dizer encontrar formas, é ampliar esse leque, para descobrir o que eu tenho que doar e de que maneira. Posto isso como objetivo, vamos voltar para a lição para a gente entender qual foi a proposta para essa semana. Se a gente reparou bem, a lição começa com um título, e eu gosto sempre de olhar o título porque ele traz para a gente o alinhamento, para onde o autor queria que a gente apontasse o nosso foco. Há 2 coisas aqui: oferta, gratidão.
uma decorrente da outra, mas não necessariamente o inverso. E aqui começa uma coisa interessante. Quando a gente olha para a Bíblia apresenta um binômio, de ponta a ponta dela, de Gênesis a Apocalipse. Esse binômio ele vai ficando mais forte, mais evidente, quanto mais perto a gente chega do Novo Testamento. Quando a gente invade o Novo Testamento, esse binômio se escancara. De um lado fé, do outro lado obras. E por todo o Novo Testamento essa discussão ela é o tempo inteiro recorrente. Mas nenhum dos textos é mais enfático nessa relação, nesse binômio, do que a briga entre Paulo e Tiago. Talvez os dois sejam os mais evidentes dessa discussão. Paulo tem um público-alvo que rejeita a fé e está preso a um paradigma, a um modelo de prática que vem da estrutura como eles interpretaram as ordens de Deus no Velho Testamento, que se tornou legalista, centrado em obras, como forma de cobrar de Deus uma dívida que Deus tivesse conosco. Quando você vai ao texto de Paulo, você vê Paulo enfatizando a fé para esse público. E você chega a ter a impressão de que Paulo literalmente jogou às favas tudo que são obras e tudo que vem da lei. Em alguns textos, essa é a impressão que você tem se isolar o texto do contexto. Quando você chega em Tiago, parece que Tiago bateu com a cabeça na parede e inverteu a lógica. E ele fala de obras o tempo inteiro, de pragmática o tempo inteiro, e você chega a ter dúvida de que os dois sujeitos estejam na mesma Bíblia. O título dessa semana é exatamente a essência disso. Você vê Tiago e Tiago vira para você e diz assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. E eu vou a Paulo e eu pareço estar lendo o inverso. Como fechar esse binômio? O primeiro objetivo que a gente tinha para a lição dessa semana é entender que coisa é essa que motiva o coração humano no sentido de transformá-lo em grato. Para isso você tem que voltar a Gênesis e entender o que aconteceu. Deus nos criou e nos deu algo, aliás, a única coisa que é legitimamente nossa. Nos deu lá no Gênesis, lá na criação. O processo seguiu e a única coisa que era genuinamente nossa, o que fizemos com ela? Quando eu chego no capítulo 3 de Gênesis, eu encontro uma pessoa pegando a única coisa que ela tem de fato e dando de bandeja para alguém, a sua vontade. Daquele momento em diante, o resultado direto desse ato está retratado em Paulo. O salário do pecado, qual é? Morte. Portanto, a única coisa que de fato eu tinha, que era a minha vontade, eu dei de presente, o resultado de dar de presente a vontade é morte. Portanto, a única forma de eu estar vivo é que a minha vontade seja de fato minha. Porque na hora que eu a entrego a Satanás, ela deixa de ser minha e eu me torno escravo. E, portanto, morto. Aqui começa a história. Qual é a coisa que Deus nos deu? No início, liberdade. A liberdade só é exercida por alguém que está vivo. Dentro desse contexto, o pecado nos tira a vida porque nós entregamos a liberdade. O resultado disso é, não tem volta. A razão pela qual o texto da lição dessa semana, e era o único possível para essa essência da gratidão vir à tona, é aquilo que Deus fez. Nós éramos mortos, mas não precisamos continuar assim. O único jeito disso acontecer é alguém morrer. E esse é o paradoxo do pecado. Para que nós vivamos, é necessário que alguém morra. O problema é que nós estamos vivos, mortos ou mortos vivos. Porque Deus nos resgatou a vida, por isso morreu por nós, mas o resgate da vontade plena é uma escolha nossa. Portanto, estamos vivos para poder escolher outra vez se queremos ser livres ou não. O único jeito de eu entender o que é oferta de gratidão é se eu entender o que significa não ser livre e o que entender o que significa ser morto. Quando eu entendo isso e entendo o que Deus fez sem precisar, alguma coisa muda na minha estrutura. Eu descubro o que é
graça, eu descubro o que é misericórdia. E graça e misericórdia nada mais significam do que alguém que decida fazer algo por alguém, sem que esse alguém saiba, sem que esse alguém reconheça, sem que esse alguém perceba a necessidade, e ele decide fazer, independente de qual será a resposta. Ou seja, eu entrego algo para alguém que precisa, sem que ele saiba que precisa, antes que ele saiba que precisa, e sem saber se ele vai aceitar ou não o que eu entreguei e se vai responder ou não a isto. Isto é graça, misericórdia. Diga. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Então vamos por partes, como diria o Jack. Parte 1. Unigênito não é primogênito. Ok? Unigênito é único gerado de mesma espécie. Monogenês, texto lá de João capítulo 1, verso 14. Unigênito quer dizer único gerado de mesma espécie. Portanto, pode até ser primogênito, mas não é esta a ideia do texto. A ideia do texto é único gerado de mesma espécie. Se ele é o único gerado de mesma espécie, significa que ele é igual a Deus. Portanto, quem veio foi Deus. Quem morreu foi Deus. Embora o texto de João 1,14 diga que esse Deus, que é unigênito, se fez carne. Habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito, ou seja, aquele que é igual ao Pai. Dentro desse contexto, então a gente tem uma diferença acontecendo aí, um diferencial acontecendo em Gênesis, que é o ser humano pecou. Quem pecou? A humanidade, porque é isso que Adão representava. Portanto, em Adão somos todos pecadores e destituídos da graça ou da glória de Deus, melhor dizendo. Dentro dessa questão, necessitamos de uma coisa: ou que Ele nos recrie, ou já estamos mortos. Portanto, o que Deus fez é que antes que o efeito do pecado se manifestasse em Adão e Eva, no sentido da morte, Ele se antecipa a isso, e é por isso que o verso diz Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de criar, Ele morreu. Isso é uma questão da forma como Deus é. Como Deus não é temporal, ou seja, Ele é, Ele não foi, não será, Ele é. Deus é eterno para trás e para frente, portanto Ele é atemporal. Dentro desse contexto, quando Deus decide morrer, Ele já morreu, porque Deus não muda. Então, o fato dele ter encarnado só 4.000 anos depois, só diz respeito à nossa história, não a dele. A dele, Ele morreu lá quando Ele decidiu. Portanto, não tem volta. Decidiu, está decidido, Ele já morreu. Por isso estivemos vivos, por isso Adão continuou vivo. Esta é a graça. Ou seja, antes que você pecasse, a graça já estava provida, independente de qual seria a sua resposta. Aí vem a sua pergunta, o que é gratidão? Então agora eu aconselho você a olhar os títulos da lição dessa semana, porque tem uma cadeia muito bem intrincada e montada nos títulos da lição dessa semana. O primeiro título, se você reparar, depois do título geral, oferta de gratidão, qual é? Qual? Por que eu começar com isso, se eu estou falando em ofertas de gratidão? Foco. Não é possível haver gratidão se o meu foco não está na coisa certa. A gratidão é uma transferência de foco. Ou seja, em vez de eu olhar para o que eu tenho, ou para o que eu conquiste, para onde eu olho? Para quem me deu. Nesse exato momento a minha conquista termina. Porque se eu descubro que tudo que eu tenho foi Ele que deu, não tem conquista alguma. Logo, nada é meu. Então, quando o texto traz à tona essa questão, dessa historinha contada no texto, de que onde está o tesouro, aí está o teu coração, isso deu até uma música bem interessante, uma música bem legal, e termina com o meu tesouro
focado em Cristo e esse tesouro me acompanha até morrer. Essa história, esse desenho de trocar o foco, é o primeiro passo necessário para eu entender o que vem depois. Ou seja, qual é a mudança de foco? Qual é a troca de foco que tem que estar aqui? E se escapar um câmbio, isso é só por causa da semana passada, tá? Falar 3, 4, 5 dias em espanhol produz um gap de cérebro e eu tenho que ficar pensando, tá? Então, eu ainda estou vivendo a troca. Mais uns 2 dias eu volto a falar direitinho. Esse desenho, essa troca que acontece, ela precisa ocorrer para que eu centre as coisas no lugar certo e perceba o que de fato eu tenho e o que eu não tenho. A gente tem a tendência, porque recebeu tudo, de esquecer que tudo que eu tenho foi dado, não foi conquistado. Ah, mas espera lá, eu trabalhei para ter o que eu tenho. Não fez mais que obrigação, trabalhar é parte da criação. Mas você não recebeu porque trabalhou. Você recebeu porque você está vivo. Você trabalhou porque você está vivo. Você trabalhou porque Deus permitiu que você continuasse respirando. Portanto, você não conquistou nada, você recebeu tudo. Até mesmo o lugar. E a forma como você está trabalhando é parte de um processo da misericórdia de Deus. Diga. Se você virar a página, que está ali. Qual é o próximo título? Mordomos da graça. Portanto, o que recebemos? Graça. Do que somos mordomos? Graça. O que é graça? Só tudo. Ou seja, graça é tudo. Portanto, quando eu sou despenseiro, mordomo da graça, eu sou mordomo do quê? De tudo. O problema é que a gente precisa saber o que tudo é este. O tudo que isso implica é tudo mesmo. Tudo que você olhar ao redor é graça. Tudo que você olhar no espelho é graça. Tudo que você olhar para dentro é graça. Exceto uma coisa. Tem uma coisa que é nossa e continua sendo. Livre arbítrio, sua escolha. Portanto, quando eu mudo o meu foco, eu fiz uma escolha de para onde eu vou apontar a responsabilidade do que eu tenho, quem é o dono. Quando eu mudo isso, muda tudo na minha vida e a partir daí eu mudo o estado do viver. Eu deixo de ser o que tem para ser o que guarda. Isso é mordomia. Quando eu assumo que tudo que está posto para mim é para eu guardar, eu mudo a forma de viver. Ao perceber isso, eu descubro uma coisa interessante. Se eu sou mordomo de graça, mordomo é aquele que cuida das coisas do patrão para um objetivo. E aí tem uma historinha bíblica que nos ilustra isso de maneira soberba, que é a história de 3 sujeitos que recebem do seu patrão, cada um deles, uma quantia diferente. De quem era o dinheiro que foi entregue? Do patrão. Como é que é o nome desse dinheiro na Bíblia? Como é que é o nome desse dinheiro? Nós somos mordomos do quê? Está aí na lição, está escrito, pode colar. Mordomos do quê nós somos? Da graça. Portanto, como é o nome dessa moedinha que cada um recebeu em quantidades diferentes? Graça. Quando o mordomo saiu, ele deu uma ordem para eles, não deu? Multipliquem, apliquem, façam aplicações financeiras. Foi isso que o mordomo falou? Não, o mordomo entregou para cada um deles, o dono entregou para cada um deles moedinhas de graça e foi embora. Sabedores de quem é o sujeito que lhes deu graça, o que passaram a fazer 2 deles? Eles não aplicaram, eles multiplicaram graça. O que um deles fez com a graça? Cavou e enterrou a graça. Quando volta o dono, o que ele faz? Vai a cada um e cada um entrega o quê? O efeito multiplicado da graça. E o outro? Entregou o quê? A graça que recebeu. Ao entregar a graça que recebeu, significa que ele não entendeu o quê?
o que é graça. Ele não entendeu o que é graça. Graça não é algo que você recebe para você, é algo que você recebe para os outros. Isso é Gênesis, capítulo 1. Se você vai ao verso 26, você descobre ali que há uma inversão de modelo. A criação vinha no singular, e disse Deus haja luz, e disse Deus separe-se as águas, e disse Deus apareça a terra, e disse Deus apareçam plantas, etc, etc, etc. Quando eu chego no verso 26, Deus dá um stop no processo, e fala assim, e disse Deus, façamos. E o singular vira plural. Portanto, o primeiro sentido da graça é que ela não é sozinha, ela é plural. O objeto da criação, que é o ser humano, muda o contexto e é plural. Aí você olha a estrutura seguinte e diz assim, domine sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre todos os animais, sobre toda a terra. Quem é para ser dominado e o que é para ser dominado e o que não é para ser dominado? Que está na lista. Apesar da gente não querer, na lista está dito assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. A única coisa que Deus não contou para Adão é que a partir dali os homens seriam dominados pelas mulheres e não há como reverter esse processo, mesmo que eles queiram. Mas isso é um outro capítulo da Bíblia, não este. Mas de qualquer forma, o que acontece ali? Não é para haver domínio entre esses dois, certo? Portanto, não é para haver domínio entre seres humanos e seres humanos. Isso é graça. O domínio é entre nós e as coisas, não entre nós e nós mesmos. Portanto, graça também é relação. Mas o legal é que o texto não para aí. Depois que fala sobre o domínio, o texto diz assim, e criou Deus, pois o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E abençoou Deus ao homem, ele disse, sede fecundos, multiplicai. Graça. Graça não é um processo isolado, sozinho, de um sujeito voraz para comer, que vai comendo, 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 inchando, 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 até explodir. Graça eu como para entregar. Graça eu recebo para entregar. Isso é bênção. A palavra abençoar quer dizer isso, você se torna conduto de bênção. Portanto, o que é ser dispenseiro da graça? Ser dispenseiro da graça é entender o que eu recebi e para quê. Eu recebi algo que não é para mim, é para os outros. Portanto, cada um que encontrar com você, sai de lá como? Cheio de graça. Significa que você esvaziou? Não, você é um poço sem fundo. Quanto mais graça você entrega, mais fundo é o seu poço e mais graça ele tem. Por isso é que o texto bíblico diz, me prove, me teste, para ver se não vai haver maior abastança. Quanto mais você dá, mais fundo fica o poço. Mas quando mais você dá, o quê? Graça. Essa é a promessa. Alguns invertem essa tese e dizem, doe tudo para Deus e você vai se tornar um bilionário como Bill Gates. Deus nunca prometeu isso. Deus prometeu que se você doar tudo que você tem, você vai receber tudo que você tinha. Qual é o tudo que nós temos? Graça. Se eu entregar toda a graça que eu tenho, ela me vem em dobro, para eu poder entregar para o dobro de pessoas. E quanto mais eu entrego, mais eu terei. Graça é a promessa e não bens. Porque bens são meios, não fins. Aqui está a questão. A graça é um fim. Os bens são meios. Deus nunca nos prometeu ampliar os meios. Deus nos prometeu ampliar o fim, a graça. Por isso somos mordomos. Se você virar a página, olha para onde isso nos leva. Aquele que é mordomo ou dispenseiro da graça, qual é o próximo título? Qual é a melhor oferta que eu posso entregar se eu sou o dispenseiro da graça? Graça. Quem é graça? Eu mesmo. Qual é a entrega que Deus nos pede? Não são nossos bens, nem nosso tempo. Deus não é um Deus de pouca coisa. A única coisa que Deus me pede é o quê? Tudo. Ele não me pede um pedaço. Ele não me pede um percentual. Ele me pede tudo. Qual é o tudo? A única coisa que é minha. A única que era dele, ele deu, seu filho.
A única que é nossa é a que ele pede. Qual é? A sua vontade. Tudo. Por quê? Por que Deus não nos pede tempo, bens e todas essas questões? Porque isso tudo já é de quem? Portanto, não tem que pedir o que já é dele. Pera lá, agora bagunçou a vida. Então, para que dízimo? Para que oferta? Para que tempo? Para que missão? Tem um detalhe aí. A gente se esquece de quem é o dono. E porque a gente se esquece de quem é o dono, a gente passa a usar aquilo que tem, inclusive a vontade, a serviço de quem? Nossa. Então, de vez em quando, ele chega para a gente e fala o seguinte, para você não esquecer que é meu, lembra quando você receber no primeiro lote de tempo, separa o meu. Seja o tempo da sua vida, ou aquilo que você tem com essa vida. E é curioso, porque Deus pede mais tempo do que bens. Quanto tempo Ele me pede? 1/7. Quantos bens Ele me pede? 1/10. Está dada a prioridade das coisas aí, ok? Portanto, qual é a parte importante? No eu lembrar que Deus é Deus. Estar com Ele. Qual é a parte menos importante do eu lembrar que Deus é Deus? Aquilo que eu tenho. Mas qual é a parte que pode me tirar o foco? O uso do tempo para conquistar o meu tesouro. Por isso, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você prioriza o tempo, o teu tesouro assume o lugar dele. Se você não prioriza o tempo e foca o tempo na conquista do tesouro, a razão se inverte e o tesouro se torna 100% seu e o tempo 100% seu e, portanto, você 100% sem Deus. Essa é a inversão. Por isso, qual é a oferta que Deus me pede? Não é 10%, nem um segundo dízimo como oferta, outros 10%, nem o meu tempo em oferta de 1/7. O que Deus me pede é tudo. Todo o tempo, toda a vida, tudo. Porque o que Ele me pede é a minha vontade. É isso que Ele pediu. A razão pela qual Ele pede pouco, isso é uma confusão que a gente às vezes faz. Às vezes a gente até usa essa frase. Hoje de manhã, quando eu passava a lição numa outra igreja, me pontuaram isso como observação. Deus pede muito pouco e a gente não dá. Eu falei, olha, embora a frase esteja certa, Deus pede pouco, a frase está errada. Deus não pede pouco, Deus pede tudo. Mas me lembra de eu devolver um pouco do tudo que Ele já pediu. Olha lá, que confusão é essa? A confusão é a seguinte: Ele me pede tudo e me dá de volta tudo. Na realidade, Ele me deu tudo e me pede tudo de volta, para me dar tudo em seguida. Esse é o fluxo do pedido de Deus. Mas como eu esqueço que Ele me devolveu tudo, ou seja, Ele me deu tudo, me pediu tudo e me devolveu tudo, como eu esqueço disso, Ele fala, olha, para não esquecer, devolve 10%. Devolve 1/7 do seu tempo, para você não esquecer. Espera lá, o que acontece quando eu faço isso? O que acontece quando eu faço isso é que eu acho que Deus pede pouco. E passo a me contentar com o pouco que Deus pediu, e isso se torna pagamento de impostos, pagamento de contas. E eu me dou por satisfeito, afinal de contas, eu entreguei o meu dízimo de volta, por uma deliberação minha, dei ofertas, seja que quantidade for, e agora eu volto para casa e digo o seguinte, bom, imagina que eu fui o melhor dos mundos, tá? Dei um dízimo e um segundo dízimo, o dízimo inteiro como devolução, e um segundo dízimo como oferta de gratidão e dádiva a Deus. Me sobrou quanto? E agora, tchau Deus, esses 80% são meus. Faço com ele o que eu quiser e o Senhor não tem nada com isso. Quando eu digo que Deus pede pouco, é assim que é a ação humana. Para que eu fiquei com 80%? Essa é a pergunta a ser respondida. Se a minha oferta de gratidão sou eu mesmo, para que eu fiquei com 80%? Para a missão.
tudo que eu sou e tenho é para a missão. Então quer dizer que eu não posso comprar um carro, nem uma casa, nem minha roupa, nem comida, nem sair para um jantar com amigos. Não, não é disso que a gente está falando. Porque Deus nos deu todas essas coisas para usar. Mas todas elas devem ser usadas com que foco? Lembra a questão inicial de Gênesis? Uma delas é façamos, portanto, relações. Então, usar aquilo que você tem para as relações que você desenvolveu, sua família, seus amigos, seus vizinhos, etc., é parte do uso. Mas não para aí. Eu também devo usar isso para abençoar os outros que necessitam de algo. E esse algo que eles necessitam pode ser material ou não material. Isso diz respeito ao tempo e ao bem. Por isso a prioridade. Do que mais as pessoas precisam, de bens ou de tempo? Basta olhar para as pessoas. O mundo sofre de solidão. Portanto, essas inversões, essas trocas, fazem parte da compreensão adequada de qual é a melhor oferta e de qual a priorização. Portanto, aquilo que eu devolvi para Deus é para eu não esquecer. Mas Deus não precisa daquilo. E é por isso que Ele me disse que quando eu devolver os 10%, ou entregar deliberadamente ofertas, isso voltará para mim como? Em maior abastança. Em bens? Não, voltará em maior abastança, por quê? Porque eu vou ter encontrado o foco do que fazer com os outros 80%. Eu vou encontrar o que fazer com os 6/7 de tempo que ficaram comigo. Porque eu entendi para que servem. E como eu entendi para que servem, eu vou dedicar 100% desses 6/7 de tempo e 100% desses 80% de tudo que eu tenho para a missão de conviver com as pessoas para entregar graça. Porque tudo isso é meio, não é fim. O fim é a graça. Essa é a vida cristã. É uma inversão completa de foco. Isso muda toda a perspectiva de vida, a sua urgência de tempo, seu desespero de trabalho. Todas essas coisas vão mudando junto, tá? É uma reação em cadeia. Porque você passa a confiar que o dia de amanhã está na mão daquele que tem tudo. E o dia de hoje está na minha. O dia de hoje está na minha para servir aos outros em graça. E o dia de amanhã está na dele para dizer quanta graça ele vai me dar para eu distribuir de novo. E assim você passa a viver com a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque é só disso que eu preciso. O de amanhã já está garantido. Por que eu vou me preocupar com ele? E assim a vida segue. Vira a página. Olha o título que vem na sequência. Uma vez que eu decidi e entendi qual é a melhor oferta, para onde eu vou? Lembra de Tiago? Me mostra a sua fé sem obras, que com minhas obras eu te mostro a minha fé. Não é possível uma vida cristã que não resulte em prática. Mas é possível uma vida cristã com prática que não tenha um coração transformado. Eu posso usar ofertas, bens, leis, etc., como um pragmatismo religioso e uma moeda de barganha com Deus. Mas não haverá um cristão na face da terra convertido genuinamente cuja vida não se torne prática. Portanto, qual é a métrica pela qual eu percebo que uma transformação ocorreu? A prática. Portanto, eu sei os motivos do coração, já que eu não leio corações, como Deus lê. Eu sei os motivos do coração quando eu vejo a prática. Mostra-me a tua fé sem obras, porque com minhas obras eu te mostro qual é a fé que move o meu coração. Portanto, quem de fato entendeu o sacrifício de Cristo, viverá uma vida prática de gratidão. E uma vida prática de gratidão é transferir a graça de Cristo para todos. Se você virar a página, a lição fecha como? Não dá para eu olhar motivos se eu não experimentar a ação. Qual é a mágica da experiência de doar? De doar sua vida, de doar seu tempo, de doar seus bens, de doar... Qual é a experiência que vem atrás disso? Você descobre duas coisas. A mágica da transformação nos outros, esse é o primeiro grande bem que você recebe. E o segundo é que você descobre que quanto mais você entrega, mais cheio você fica. Portanto, qual é o pedido para essa semana? Voltando aos nossos objetivos, entender o tamanho da graça de Cristo.
Eu não era nada e agora sou alguém. Eu estava morto e agora vivo. Eu estava escravo e agora sou livre. Para escolher o quê? Como eu vou responder a essa graça. E se eu escolher responder a essa graça com a mesma dimensão de amor com a qual ela me foi concedida, para onde eu rumo? Eu vou ficar caçando jeitos diferentes de responder e de entregar. Eu vou usar toda a criatividade do mundo, vocês aí, marqueteiros de plantão, tá? Vou usar essa criatividade que eu tenho para encontrar jeitos de doar. Vou usar todas as estruturas de dons e talentos para encontrar jeitos diferentes de doar graça. Ou seja, nosso alvo de vida passa a ser acumular tesouros no céu. O que são tesouros no céu? Qual o único tesouro que vai existir no céu? Ouro tem valor no céu? Esmeraldas têm valor no céu? Você tropeça nelas. O que tem valor no céu? Qual a única coisa que tem valor no céu? Gente. Portanto, quer acumular tesouros no céu? Leve gente para lá. Só que eu não levo levando para lá, eu levo aqui. Isso é graça. Se a gente entender isso, a gente entendeu o que é mordomia, e aí todo o resto é trivial. Meu pedido para vocês, meu conselho para vocês e para mim é: entendamos a graça, aceitemos a graça, entreguemos graça para todos. Se Deus nos ajudar com isso, a gente vai ter a chance ainda de assisti-lo voltando, talvez na nossa geração. Que seja essa a nossa esperança, é o que eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom maravilhoso da vida de Cristo, que nos serve não só de exemplo, mas uma graça maravilhosa que nos torna vivos e livres outra vez. Dá, Senhor, que o reconhecimento dessa graça seja a disposição de um coração que responda a essa graça, se dedicando à missão e se entregando de forma completa aos teus caminhos e ao teu propósito. Dá, Senhor, que aquilo que temos, aquilo que nos concedeste, possa ser usado na propagação dessa graça para pessoas que tanto dela necessitam. Que com isso possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso pedido, confiado nos méritos de Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém.